Quem foram os melhores de 2025 no mundo do MMA? 3 tapinhas vai cravar isso pra você agora. 3 tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, bem-vindos e bem-vindas ao Oscar do MMA por 3 tapinhas. Quem foi o lutador do ano? Quem foi a decepção do ano e a zebra do ano? Chegamos neste Oscar, eu, Rampazzo, o MMA Meloto, o Capitão Carisma, elegemos as principais categorias e escolhemos a gente, o Oscar do MMA por 3 tapinhas. Escolhemos os candidatos das categorias e a votação vai acontecer no ar agora. Campo minado. Contudo, antes de iniciar a votação, Meloto, Barbie, queridos ouvintes, tem o campo minado, o último campo minado do ano, né? Vamos começar pelo recap. Qual foi o seu voto, a tua aposta, o teu campo minado, Barbie? Bem-vindo, meu Capitão Carisma, nesse último UFC do ano, Covington versus Buckley. Senhoras e senhores, erros ficaram para trás. Seu capitão agora deslanchando para vencer provavelmente o campo minado do ano que vem, porque eu acho que o desse já está perdido, mas o meu foi no Navajo Sterling, vencendo Tucutucos, cravado. Check. Meloto, bem-vindo, enciclopédia do MMA. Qual foi o seu campo minado deste último UFC Covington versus Buckley? Olá, galera. Bom, o meu foi na bola de segurança, né? Miranda Maverick vencendo a Jeremy Hart. Uma decisãozinha ali, bem ok, mas para manter a gente aí invictos no último evento do ano. Pois é. E eu tenho uma coisa para dizer o seguinte. O meu campo minado estava escrito Manel Cap vencendo o Bruno Bulldog. Estava escrito isso. Aí durante a gente aqui, eu caí na lorota do Meloto, de que o Petrino vai ser campeão do UFC, vai virar Gold. Caí na lorota do Meloto, mudei em tempo real aqui. Petrino, hein? Brincadeira, hein? Estratégia, hein? Que estratégia cara, minha, né? Nossa, cara, eu mudei no ar, vocês sabem disso. Tava anotado lá, Manel Cap. Eu mudei no ar. Enfim, devo pagar um mico que vai ficar, a gente combinou aqui, pro primeiro podcast de 2025, tá bom? E aí, só recapitulando, a gente fechou o mês de dezembro, então o Meloto com 2 pontos, o Barbie com 2 pontos e eu, por conta desse erro, com 1 ponto. Nesse trimestre, o Meloto vem vencendo, 6 pontos, o Barbie 5 e eu 4. Agora, o placar do ano, aí vocês estão comendo poeira ainda e assim será, né? Eu tô com 36 pontos, o Capitão Carisma tá com 31 e o Meloto com 25. É realmente difícil tirarem este caneco do campo minado de mim. Eu só quero dizer que eu não combinei nada que esse mico vai ser pro ano que vem, tá? Ele tá saindo pela tangente aí mais uma vez. Mas ok, vai, deixa pro ano que vem. Mas eu prometo pagar. E vamos então ao que interessa, porque você, cavaleiro, e você, donzela, você tá aqui porque eu prometi um Oscar do MMA 2025. Eu vou começar falando das categorias do ano e depois a gente vai desmembrar. A gente vai começar falando pela zebra do ano, depois terá a virada do ano, depois terá a decepção do ano, depois teremos a imbecilidade do ano, depois o melhor podcast de MMA do ano. Aí a gente entra numa parte 2, onde vamos votar na finalização do ano, no nocaute do ano, na luta do ano, na revelação do ano, na lutadora do ano e no lutador do ano. E bora começar! Igor Meloto, João Menegali Barbie, estão preparados, né? Parte 1 do Oscar do MMA 2025, começando pela zebra do ano. As candidatas são Gabriela Fernandes, vencendo o Ankong, zebraça. Ayman Zahabi, vencendo o Javid Bachará, zebraça também. E o Jack Hermanson, vencendo o Joe Pyfer. E aí? Qual o seu voto, Meloto? Olha, o meu voto ele vai
Na Gabriela Fernandes contra o Wen Kong, porque não é só a maior zebra do ano, é uma das maiores zebras da história do UFC. E não é eu só que tô dizendo isso, as odds mostram isso, os números mostram isso. 8,50 chegou a ser a odd da Gabriela Fernandes, que era uma brasileira que estava desacreditada no UFC, e a Wang Kong com todo o hype em cima dela por ter vencido a Valentina Shevchenko no kickboxing, estreou no UFC com um nocaute brutal, ou seja, tinha ali um hype muito grande, expectativa grande, e foi o que aconteceu. A Gabriela Fernandes venceu num nocaute, uma finalização, né, absurda ali, com knockdown, enfim. Que vitória da Gabriela, pra mim, é a zebra do ano. Beleza, agora o meu voto é na Gabriela Fernandes também, vencendo o Wang Kong. Eu fecho com o Meloto. Barbie, o seu voto só pro forma, porque já vem. Se você escolher outro, já vai ser vencido por 2-1. A Gabriela Fernandes foi eleita a zebra do ano, mas queremos te ouvir. Pô, cara, mas é isso, não tem como, tem que ser a Gabriela Fernandes. Tipo assim, as outras duas foram zebraças também. Jack Hermansson, principalmente da forma que ele venceu a luta dele, zebraça. A Emma Zahabi, zebraça. Inclusive, todo o ano dele foi uma coisa extremamente inesperada. Mas a Gabriela, bicho, a Gabriela fez milagre, cara. A Gabriela estava sendo dominada, ela foi oferecida, oferenda ali, jogaram para os leões e matou o leão. Doído. Incrível o que ela fez mesmo. Zebra do ano. E a virada do ano? Os candidatos são Brian Ortega, vencendo Yair Rodrigues. A segunda virada do ano que a gente selecionou aqui é o Jack Della Maddalena contra o Gilbert Burns, o Durinho. E a terceira é o Neil Magny contra o Mike Malott. Dessa vez vou começar por você, capitão. Qual a virada do ano? Então, o meu voto aqui vai ficar com o Neil Magny vencendo o Mike Malott. Eu acho que principalmente porque, mesmo que as outras duas lutas tenham sido viradas muito grandes, elas eram equilibradas, pelo menos em teoria, sabe? Foram lutas que começaram e ninguém sabia muito bem o que esperar do resultado delas. Enquanto o Neil Magny contra o Mike Malott, a expectativa era que o Malott dominasse. O Malott dominou um round em pé, dominou o outro no solo, estava dominando o terceiro com a mesma facilidade. No minuto final, cedeu posição e foi nocauteado. Foi uma coisa assustadora, cara, porque não foi tipo assim, finalmente consegui impor meu jogo. Não, o Magny estava sendo dominado de ponta a ponta, não importava o que ele fizesse, e ele conseguiu essa virada incrível. Surreal. Eu sei que meu colega Rampaz odeia o cara, mas dessa vez o título é dele. Não, a virada foi impressionante mesmo, mas as outras duas são bem boas também. Meloto, qual que é o teu voto? Cara, eu entrei com outra ideia, mas o Barbie me fez lembrar realmente da circunstância dessa luta. Eu fecho com ele, cara. Eu vou de Neil Magny contra o Mike Malott, exatamente pelos motivos que o Barbie citou. Bom, o meu voto, então, também já tá decidido, um voto pro forma, já que o Barbie e o Meloto foram de Neil Magny vencendo o Mike Malott. Eu realmente não consigo votar no Neil Magny pra nada. Não consigo. E aquela luta tava na mãozinha do Durinho. O meu voto, que não vai valer nada porque o Neil Magny já levou essa, fica na vitória do Jack Della Maddalena, ali em cima do Durinho. Foi doído. Mas Neil Magny venceu, né? E de fato foi impressionante a virada dele em cima do Mike Malott, tenho que reconhecer isso. Decepção do ano, né? Primeiro candidato à decepção do ano. Ausência e polêmicas envolvendo o Conor McGregor, ou seja, o Conor McGregor de um modo geral, pelas polêmicas e pela ausência. Segunda decepção do ano. A disputa de cinturão de Jon Jones e Stipe Miocic em vez de Jon Jones e Tom Aspinall. E a terceira decepção do ano. Alex Poitin e Magomed Ankalaev não ter acontecido. Dessa vez voto eu primeiro. Cara, pra mim é fácil aqui. Essas três foram decepções, né? As lutas que eu mais queria ver do Poitin, todo mundo sabe, né? Era contra o Ankalaev, algo que não indica vai acontecer. Quero muito ver a luta de Jon Jones contra o Tom Aspinall, algo que tudo indica vai acontecer. Mas pra mim, cara, a nota triste e decepcionante do ano ficou por conta do McGregor, em todos os sentidos. No show, num evento que era pra ele.
as polêmicas, as condenações, os crimes, decepção do ano para mim de longe foi o Conor McGregor. Quero te ouvir, Meloto. Qual o teu voto? Fecho contigo também, Rampa. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu tava sugerindo, né, as opções, e foi pra mim a principal decepção mesmo. Tinha luta marcada, tava com a faca e o queijo na mão aí pra voltar com tudo. Criou essa expectativa de retorno, anunciou que ia voltar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia ser campeão de novo. E, cara, só decepção, tanto no campo esportivo quanto na vida, né? Isso aí. Então, não tem outra opção. Pra mim é ele. Barbie? Então, eu entendo muito o que vocês estão falando, mas pra mim, essa aqui fica com o John Jones contra Stipe Miocic, ao invés de Thomas Final. Acho que muito porque, tipo assim, eu meio que tinha a expectativa que a luta contra o Miocic fosse acontecer mesmo, mas eu achava que ela aconteceria no início do ano, sabe? O fato que essa luta foi cancelada e remarcada pro fim do ano, e tipo assim, a pressão popular para essa luta não rolar tava grande, sabe? Você entra em qualquer rede social, em qualquer mídia social do Thomas Pinot, do John Jones, tá a galera falando, essa luta não deveria acontecer, lute com o Thomas Pinot, faça isso acontecer. E o UFC simplesmente se recusou. Falou, não, essa luta vai para frente, e a luta acabou tomando realmente o rumo que todos esperavam que essa luta tomasse. Aí agora a gente tá nessa situação assim, que ninguém sabe o que tá acontecendo com a categoria dos pesados, que já era meio que o esperado. Boa. Lamentavelmente, então o meu voto vai ficar aqui. Tá bom, voto vencido, porque ficamos com as polêmicas do McGregor, a ausência do McGregor venceu como decepção do ano. Imbecilidade do ano. Aqui eu tô em dúvida, quero até ficar por último para ouvir os argumentos de vocês. Primeiro, o Ali Helbati, iraniano que chutou a Ring Ground em um evento russo. Né? Um imbecil. Igor Severino, que mordeu o André Mascote durante uma luta e foi demitido do UFC. Aí assim, né? Eu fico em dúvida se a imbecilidade maior do ano foi o Igor, nesse caso, foi o Igor mordendo ou o UFC demitindo. Todo mundo sabe que eu acho que o UFC errou aí. Em vez de educar, puniu. Acho que educou mal. E a PFL, que comprou o Bellator, fez aquele alarde todo, né? Fez o Barbie chorar de alegria, para manter os lutadores sem lutar, não pagar, todo mundo reclamando que não luta, que não recebe, não limpa o cage, feriu o Cedric Doumbé, uma coisa bizarra. A PFL foi de fato decepcionante, né? Mas, Meloto, 3 bons candidatos aqui à imbecilidade do ano. Qual que é o teu voto? Eu tô em dúvida. Bom, o fato de tu ter ficado em dúvida coloca uma pulga atrás da minha orelha, mas eu vou manter a minha convicção. Eu vou com a opção, a primeira, do Ali Helbati, um iraniano que chutou a Ring Girl. Tudo bem o cara ser contra isso, contra a presença delas nos eventos, mas, cara, mano, que absurdo isso. O cara agrediu a mulher que tava lá simplesmente fazendo o papel dela, o trabalho dela. Por mais que seja uma cultura diferente, por mais que o cara não concorde, jamais fazer isso, cara. Então, pra mim, isso aí foi a imbecilidade do ano. O Ali Helbati realmente pisou na bola, mas assim, mordeu o coleguinha, fazer um alarde comprando um evento e fazer o que fez. Eu continuo em dúvida. Barbie, você tá em dúvida ou você tá seco no teu voto? Cara, eu vou dizer que assim, se a gente for falar de singularidades que aconteceram no ano, tipo esse caso do Igor ou do Ali, tem até outros casos, tipo a Piera Rodrigues, que deu o knockdown na Ariane Sorriso e entrou com a cabeçada e foi desqualificado. Tem várias coisas desse tipo acontecendo no MMA e eu acho que eu não posso ficar com nenhuma delas, porque a PFL foi de fato assim, pelo amor de Deus, o que é que eles estão fazendo? Campeões entrando no Twitter e fazendo todo um movimento pra galera, se vocês não querem me dar a luta, pelo menos me deixem ir embora. São campeões mundiais. Eles têm alguns caras que estão tranquilamente dentro do top 10, talvez top 5 de todos os lutadores do planeta em suas categorias, e eles simplesmente se recusam a marcar a luta pros caras. Não faz sentido. Tem Patrício Pitbull, tem Pat Mix, Corey Anderson tava reclamando de falta de luta também. Bicho, é insano.
É insano. Se eles estivessem fazendo isso com a rapa do tacho, contrataram um monte de gente e deixaram metade na geladeira, ainda é ruim. Mas eles estão fazendo isso com a elite da categoria deles, cara. Não faz sentido algum. É uma falta de organização que me deixa insano. E Bom, eu acho que é a imbecilidade do ano. vocês deixaram a batata quente pra mim, né? Porque tá 1-1 aí. E eu vou te falar, eu acho as três muito tentadoras, mas eu já descarto o Igor Severino mordendo o André Mascotti, até pelo argumento que eu trouxe aqui. Que eu fico em dúvida se a maior imbecilidade foi ele mordendo, e aquilo é inadmissível, ok, né? Não vamos passar pano também. Mas também o jeito que a coisa foi conduzida eu achei muito ruim. De certa forma, ele acabou virando uma vítima também depois. Então, descarto essa. Fico entre o Ali chutando uma ringue-grão, que é um absurdo, e a PFL. E aí são coisas tão diferentes, né? Porque de um lado a gente está falando de uma coisa muito específica e pontual, de outro, do segundo maior evento do planeta de MMA e da condução que ele está fazendo. Difícil, mas eu vou ficar em cima do muro. Eu fecho com o Barbie nessa e voto como a grande imbecilidade do ano, a condução que a PFL vem fazendo na gestão do seu negócio. Então venceu aí. Disputado aqui. E por fim, o podcast do ano. Candidatos a podcasts do ano de MMA aqui no Brasil. Vamos lá. Sexto Round, que nesse ano deu um upgrade muito bacana, né, com novos quadros, novas resenhas, abriram câmera, um podcast muito bem editado, em tempo real, acontece ao vivo, golaço dos caras, é um podcast redondinho, estão de parabéns, é um candidato. O segundo candidato é o MMA com Oswaldo, né, um podcast muito divertido, que tem essa proposta mesmo, né, de ser mais descontraído, de falar de outros temas, às vezes, fora do MMA. Muita graça, muita descontração. É uma pegada legal, diferente também. E o terceiro candidato a podcast do ano é os Três Tapinhas. Este podcast que vos fala, né? Comigo, Fabiano Rampazzo, com o MMA Meloto, Igor Meloto, e o Capitão Carisma, João Barbie. Dessa vez, voto eu primeiro aqui, tá? De verdade, tá fácil aqui. Tá fácil aqui. Aqui eu não tenho dúvidas. Não tem melhor podcast neste país do que Três Tapinhas. O podcast menos humilde da internet brasileira, o podcast mais crítico, o podcast que põe dedo na ferida, o podcast que não é conivente, o podcast que não é cabotino, que não é excessivamente brazuca, o podcast que fala a verdade, o podcast que dá a cara pra bater, o podcast que dá tapa na cara e tapa no ombro todo final de episódio, o melhor podcast do Brasil em 2024 foi Três Tapinhas. Esse é o meu voto. Qual é o teu, capitão? Senhores, vamos falar sério aqui por um instante. Olhem no fundo dos olhos do seu capitão, porque aqui eu vos trago a verdade. Existem muitos podcasts bons neste planeta. Existem muitos comentaristas bons neste planeta. Existem muitos comentaristas bonitos neste planeta. Mas não existe um podcast que reúne a qualidade do comentário com a beleza do comentarista quanto este seu Três Tapinhas. Não existe nenhum podcast que reúne a sapiência de Igor Meloto com as falas de Fabiano Rampazzo, o carisma do seu capitão. Não existe nenhum podcast como este aqui. O Sexto Round está comendo poeira. Na verdade, o Sexto Round precisa comer muito feijão com arroz para chegar no nível que estabelecemos aqui. Porque aqui a nossa competição está engolindo os socos nessa trocação franca. Três tapinhas para a glória. Bom, o seu voto vai ser pro forma, Meloto, porque Três Tapinhas já foi eleito o melhor podcast do Brasil, mas queremos te ouvir. Sexto Round, MMA com Oswaldo ou Três Tapinhas? Qual a tua opinião? Qual o melhor podcast brasileiro do ano? Cara, não há nem comparação, né, pra começar, né? Até é estranho você estar me perguntando uma coisa tão óbvia, mas enfim, né?
já que, né? Cara, assim, ó, eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Nesse podcast aqui, somente uma vez eu estive enganado ou com dúvidas, tá? Uma vez que eu pensei que estava enganado. Então, assim, não adianta, galera. 3 Tapinhas é o melhor e maior podcast da história de todos os tempos. Essa é a beleza de você, desde o início, desde o primeiro episódio, se autoproclamar o podcast menos humilde da internet brasileira. Então a gente tem lugar de fala, a gente pode vir aqui falar verdades, né? E vestir essa capa sem resquício de humildade para vocês. Obrigado, Meloto, obrigado, Barbie, por chancelarem este voto. E chegamos agora à parte 2 do Oscar do MMA, né? A gente foi para uma parte um pouco mais contraída, com categorias um pouco menos tradicionais. Agora a gente chega no creme de la creme. Eu vou lembrar primeiro vocês quais são as categorias que a gente vai votar aqui agora. Começando pela finalização do ano, né? De novo, categorias mais tradicionais. O nocaute do ano, a luta do ano, a revelação do ano, a lutadora do ano e o lutador do ano. Então vamos começar na ordem que eu falei, né? Abrindo com a finalização do ano e fechando com o lutador do ano. Ai, 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 hein? Vai ter polêmica. Finalização do ano. Islam Makhachev finalizando Dustin Poirier, ou Drico du Plessis finalizando Israel Adesanya, ou a Virna Jandiroba Carcará finalizando a Amanda Lemos. Começa você, Barbie. Cara, essa aqui é uma lista muito interessante. Eu acho que ela vai muito por questão de importância, também por questão de técnica. Eu acho que dentre essas 3, a que melhor combina essas coisas é justamente a do Makhachev contra o Poirier, que foi uma queda muitíssimo bem aplicada e uma queda muito rara de se ver em um momento da luta que foi extremamente determinante, né? Era 5º round ali, o Islam com dificuldade para achar as quedas e conseguiu uma finalização que, mesmo que não seja a mais rara do planeta, ainda assim é extremamente rara para defender seu cinturão em uma lutaça. Eu acho que essa aqui, tipo assim, matou a cobra e mostrou o pau, sabe? Foi excelente em todas as categorias, leva o meu voto. Bom, então voto eu agora e eu vou deixar a batata quente pro Meloto, porque o meu voto é no Drico du Plessis finalizando o Israel Adesanya. Também longe de ser a finalização mais técnica, mas o peso histórico que essa finalização teve, né? Uma zebra também, nunca tinha sido finalizado na carreira, o Easy realmente colocou o du Plessis num outro lugar, né? Passamos a enxergar o du Plessis de outra maneira depois dessa luta e depois dessa finalização. Para mim, essa foi a finalização do ano. Meloto, agora é com você. Qual é o seu voto? Eita, bom, eu fecho com o Rampazzo por causa da importância que a luta teve, mas não só para a luta em si, mas para a carreira do du Plessis, porque ele saiu de um patamar onde ele estava desacreditado, né, um campeão ali que talvez as pessoas imaginar que ele nem deveria estar ali, e contra o Adesanya ele provou definitivamente que ele é o campeão da categoria, e por essa vitória, da forma como foi, era uma luta que ainda estava em aberto ali, poderia perder, na raça, levou o Adesanya para o chão e conseguiu finalizar. Não foi a finalização mais plástica do mundo, mas venceu dessa forma, então para mim foi a finalização do ano. É isso aí. Não aconteceu até agora um empate de 1-1, né? Talvez não aconteça. De fato, eu falei para vocês no começo do podcast que a votação ia ser em tempo real. A gente não sabe o que cada um vai votar aqui, não. Mas o bom de estarmos em 3 é que, se não fica 1-1, alguém vence por 2-1. Então tá aí, du Plessis vencendo como a finalização do ano em cima do Easy. E o nocaute do ano, hein? As opções são Max Holloway nocauteando Dustin Gage, o Vinícius Lockdog nocauteando o Bernardo Sopage e o Sharamagomedov nocauteando o Artem Petrosyan. Começa você, Meloto, dessa vez, por favor. Eu vou de Max Holloway. O nocaute dele contra o Justin Gaethje, para mim, foi o melhor momento do UFC 300. A luta até não foi uma das melhores lutas do ano, na minha opinião, não foi a melhor,
Mas o nocaute tem que ser, cara. A forma como foi, o Max Holloway chamou pro infight ali, faltando 10 segundos, colocando a vitória dele, que estava encaminhada, em risco. E foi brutal, viralizou demais. Pra mim, inesquecível esse momento. O melhor momento do ano na questão de nocaute foi essa luta aí. Barbie, Max Holloway, Vinícius Lockdog ou Shara Magomedov? Qual foi o nocaute do ano? Então, como vocês sabem, ouvintes, pelo menos nessa altura do campeonato, vocês deveriam saber do seu capitão que eu sou muito purista com essas coisas, sabe? Então, eu acho que os argumentos do Meloto são extremamente legítimos de falar do peso histórico e de como que esse foi o nocaute que viralizou, e de momento, e de contexto, e de qual que era o evento que estava acontecendo, mas eu vou aqui exclusivamente pela técnica, e eu vou dizer que o nocaute do Shara Magomedov no Artem Petrosyan, eu nunca vi aquilo. Eu não achei nem que aquilo aconteceria em algum momento na história, sabe? Foi uma parada, tipo, a gente viu o Joaquim Buckley lutar nesse último evento no final de semana. Quando ele deu aquele nocaute com o chute rodado em cima do Impa Kansanganaí, a sensação que eu tive era a mesma. Eu achei que eu nunca veria isso. Na minha vida, esse aqui do Shara, eu nunca tinha nem imaginado essa possibilidade de um rodado duplo. O cara mandou um rodado duplo na cara do adversário, deu certo, conseguiu um nocaute. Isso aqui, pra mim, é um movimento que eu acho que a gente nunca vai ver se repetir. Eu acho que a gente não vai ver ele se repetir, então pra mim leva esse voto. Bons argumentos, Barbie, né? Bons argumentos do nosso capitão nerd purista. Mas, cara, mano, eu fecho com o Meloto. A gente vai ver por muitos anos e anos aquele chamando pro meio do ringue, faltando 10 segundos para acabar a luta, no UFC 300. Tem muitos sinais ali, assim, é muita simbologia envolvida ali. Eu entendo o seu argumento nerd purista, acho um voto bonito, inclusive, mas eu fecho com o Meloto nessa. Max Holloway nocauteando, deixando o corpo estirado no chão de Justin Gaethje no UFC 300. Bom, chegamos agora na luta do ano, e aí a primeira candidata à luta do ano é essa luta que eu acabei de mencionar, né? Max Holloway versus Justin Gaethje, que valia o cinturão BMF no UFC 300, e foi uma luta interessante também. Tá aqui, apareceu como candidata. Depois a gente tem aqui o Esteban Hribovits contra o Daniel Zellhuber. Se você não assistiu essa luta, você, por favor, vá lá no UFC Fight Pass e busque esse evento e assista essa luta. E o Matheus Rebeck contra o Mikhtibek Orobai, que também foi uma lutaça. Barbie, qual das três foi a luta do ano, na sua opinião? Então, eu já vou descartar aqui, primeiramente, o Max Holloway contra Justin Gaethje, pelos motivos que eu já dei aqui no nocaute do ano. Para mim, eu vou dizer sinceramente que eu acho que eu vou ficar com o Matheus Rebeck contra Mikhtibek Orobai. Eu acho que eu vou até dizer assim, eu gostei mais assistindo de Hribovits contra Zellhuber. Eu acho que tinha mais coisa acontecendo em termos de técnica. Mas para mim, o que pesou muito dessa questão do Orobai contra o Rebeck foi o contexto do coração demonstrado pelos dois. Porque os caras estavam trocando momentos, sabe? Eles entravam nas portas da morte, saíam trocando tiro. O Orobai pareceu ser nocauteado em 40 momentos diferentes e ele terminou a luta parecendo que ele ia conseguir uma virada ali. Ele tinha aqueles 30 segundos finais que a impressão que dava era, se ele ainda tiver energia para partir para cima, ele consegue o nocaute. Mas ele não tinha, porque ele entregou tudo que ele tinha na luta e o Rebeck também entregou tudo que ele tinha na luta. Isso aqui é meio que o que eu espero ver de uma luta entre essas. Foi alto nível na trocação, foi alto nível em troca de wrestling, foi alto nível no solo, foi muito coração demonstrado, muita reviravolta. Tudo que eu preciso de uma luta. Meloto, eu vou deixar a batata quente para você de novo. Primeiro que dessa vez eu concordo que Max Holloway versus Justin Gaethje foi uma luta que produziu o nocaute do ano, mas não foi a luta do ano. Definitivamente não. Teve um domínio muito claro ali do Max Holloway durante a luta toda. Mas o meu voto aqui fica com o Esteban Hribovits e o Daniel Zellhuber. Essa luta, ela me colocou na ponta do sofá no terceiro round e aquilo foi muito marcante para mim. Então ficou 1-1, Meloto. Qual que é o teu voto?
Eu entendo a questão do Holloway contra o Gate estar na lista, porque o nocaute foi tão absurdo que ele compensou um pouco a luta sendo um pouco monótona em alguns momentos, né? Mas eu fecho com o Barbie nessa. Rebecca contra o Rollby. Pra mim, foi uma luta, repleta de reviravoltas, mexeu muito comigo. É uma luta que eu não esperava muita coisa, eu achei que ela ia ser mais travada, mas os dois ali foram pra cima com tudo, tentaram de todas as formas vencer e não de forma, aquela forma monótona, né? Então, cara, a decisão, a ter ido ali pra um deles, até fiquei triste pelo derrotado ali, né? O Rebecca venceu. Pra mim, essa luta foi a luta do ano. Maravilha, melotíssimo. Então fui voto vencido aqui. Luta do ano, Matheus Rebecca contra Mitchback Orobai. E chegamos na revelação do ano. Tivemos algumas revelações do ano, foi até difícil conseguir selecionar essas 3, né? E capaz aí dos brutamontes, das desdonzeladas discordarem. Por favor, discordem da gente, né? Você sabe que a gente gosta da discordância, a gente cresce na discordância. Será que a gente esqueceu alguém aí nessas escolhas dos candidatos? Revelação do ano, escolhemos esses 3. O Diego Lopes, o Carlos Prates e o Umar Nurmagomedov. Qual desses 3 realmente merece o título de revelação do ano? Dessa vez começo eu, não vou enrolar. Para mim, eu fico com cigarro. Revelação do ano, Carlos Cigarro. Fechou. Vai para você, Barbie. Quem você vota? Pra mim, esse aqui, eu vou dizer já de cara que eu tiro o Diego Lopes da lista, não porque ele não tenha feito nada, mas porque eu diria que o momento dele ser revelação foi no ano passado. Este ano foi quando ele se consagrou. Eu ia falar isso. Para ficar, pois é uma coisa meio diferente, né? Porque a gente tá, quando eu penso em revelação, eu vejo um cara que saiu lá de onde a gente não estava vendo ele e tá chegando aí na frente. E eu acho que, inclusive, a gente viu, até comentei do Buckley, ele poderia estar nessa lista se a gente fizesse uma lista um pouco maior do que essa. E eu acho que eu vou ficar aqui com o Carlos Prates também, e muito pela questão, eu acho que o Mark objetivamente fez mais, em termos de ranking, ele tá na disputa de cinturão, sabe? Ele mal era ranqueado no início do ano e agora ele tá na disputa de cinturão. Mas o Mark tá no radar da galera há anos. Ele já era um amador de altíssimo nível quando ele estreou no MMA. A galera já estava na expectativa que ele fosse se tornar o que ele é hoje. E enquanto o Carlos Prates, bicho, eu mesmo acho que nas primeiras 2 lutas do UFC eu tava assim, eu não sei se eu boto muita fé nesse cara, não. E eu nem diria que ele me provou errado, porque eu não tava exatamente falando ele é ruim, mas o que ele fez foi aterrador. Ele se provou uma força extremamente capaz dentro da divisão dos meio-médios. Eu acho que ele vai chegar nesse top 5 e vai dar trabalho para todo mundo. Meloto, Meloto, é o seguinte, revelação do ano já está eleita por mim e pelo Barbie, é Carlos Prates. Mas, dê seu voto sincero. Você entende que o Diego Lopes apareceu para o mundo em 2024 mesmo? Você pode argumentar. Ou que foi o Umar Nurmagomedov? Qual é o teu voto? Eu fecho com vocês, galera. Eu fecho com vocês. O Carlos Prates venceu 4 lutas em 2024, saiu do 0 e chegou no ranking do UFC com nocautes absurdos. Realmente. E ainda mais a simbologia que tem de a gente não ter um representante nos meio médios que a gente confie para conquistar o cinturão. Virou nossa principal esperança, uma categoria que a gente nunca teve um campeão. Então, para mim, a revelação do ano é o Carlos Prates também. Ok, tivemos mais uma unanimidade, então, né? Não foram muitas, hein? Depois eu vou recapitular tudo, mas tivemos aqui uma unanimidade. Revelação do ano, Carlos Prates. Você discorda, desdonzelada? Você discorda, seu Brutamontes? Comenta aqui, por favor. E chegamos, então, na penúltima categoria desta edição de podcast do Oscar do MMA. A lutadora do ano. As opções são Valentina Shevchenko, que o nego tava dando ela já como encerrada, ela foi lá e recapturou o cinturão, né? A bicha é braba. A Dakota Ditcheva aqui, o Barbie falou muito dela, umas edições, 2, 3 edições atrás aqui, e
enfim, de fato, o que essa mulher vem fazendo, fez nesse ano, 2024, e vem fazendo, é digno de nota. E a Cris Borg, que lutou apenas uma vez, mas que luta foi essa, né? Chegou como zebra contra a Larissa Pacheco e simplesmente saiu com uma vitória muito grandiosa, que até devolveu ela numa discussão de GOAT com a Amanda. Também tem um episódio aqui mais recente em que a gente debateu isso. Bom, eu vou primeiro, dessa vez vou me antecipar também. Meu voto é na Dakota Ditcheva, porque o que ela vem fazendo, o que ela fez esse ano, para mim não teve concorrência. Barbie, qual é o teu voto? Cara, esse foi um ano, eu vou dizer assim, meio triste para o MMA feminino no nível mais alto, né? Quem ganhou esse prêmio de maior lutadora feminina do ano no World MMA Awards, que é o prêmio mais prestigioso do planeta, foi a Weili Zhang, que na minha opinião não merece nem estar na lista. Ela fez uma luta e foi uma performance bem aquém do esperado. Eu também vou dizer assim, eu não coloco... Tipo, o que a Valentina fez foi realmente impressionante, mas eu acho que não se compara com a Cris Borg, voltando a equiparar essa discussão da maior da história, e a Ditcheva, que se anunciou como uma das melhores lutadoras da história no curso desse ano. E ela é extremamente nova. Eu acho que, para mim, a discussão fica aí, e é muito interessante para mim que a discussão fique entre duas lutadoras que lutam fora do UFC. E o meu palpite, eu vou morrer aqui com o Rampazzo. Eu acho que foi Dakota Ditcheva na cabeça o que ela fez esse ano, ganhando o torneio, dominando todo mundo, nocauteando a Tayla Santos, cara. Acho que não tem igual, não. Boa. Meloto, e aí, concorda que a Valentina tá um degrau abaixo das duas como lutadora do ano ou não? Concordo, cara. Eu fico com a Dakota Ditcheva também. Ela teve 4 vitórias nesse ano, saiu também de um degrau onde ela não era conhecida, se tornou uma top 5 mundial nos pesos moscas pra mim, ao vencer a Tayla Santos, que tinha essa posição antes de deixar o UFC. E esse ano não foi um ano muito bom mesmo pro MMA feminino, cara. A gente teve uma disputa de cinturão só, no caso, em cada categoria ali, a gente só teve, cada lutadora, cada campeã só defendeu o cinturão uma vez. Então isso aí não foi bom pro MMA feminino mesmo. A Dakota, pra mim, ela se destacou nesse quesito. Ô Meloto, imagina a Dakota Ditcheva no UFC dentro daquele tanque de tubarões que é a categoria peso mosca do UFC. A gente pode sonhar com isso? Pode, cara, pode, com certeza. O UFC, inclusive, tentou fazer uma negociação aí já, viu? A própria Dakota disse que ouviu rumores que o UFC tentou fazer uma troca dela com algum lutador do seu plantel, ou lutadora. Ela só não tem a confirmação ali, mas ela disse que ouviu isso aí acontecer. Sim, o UFC tá de olho. Já pensou, Barbie, Dakota Ditcheva versus Manon Fiorot? Pô, cara, eu vou dizer que essa é uma das lutas mais interessantes no mundo pra mim, atualmente. Olha, chegamos aqui na última categoria dessa edição do podcast de Três Tapinhas com o Oscar do MMA em 2024, que é o lutador do ano. As opções são Drico du Plessis, Ilia Topuria e Alex Poitin. Como sou eu que apresento os programas, os episódios aqui, e tô lendo as categorias, eu tô com cuidado de ser mais objetivo, mais assertivo na hora de falar meu palpite e não falar tanto, para deixar o Barbie e o Maroto desenvolverem mais. Por isso que eu fui um pouco mais lacônico nas minhas opiniões. Mas aqui eu vou ter que falar. Detalhe que assim, eu já vou descartar o Drico du Plessis, ainda que merece uma menção honrosa. É muito o que eu e o Meloto falamos quando a gente votou na finalização do ano para ele. Ele se colocou num outro lugar. Quem não acreditava passou a, no mínimo, respeitar. Ele, de fato, assim, é um cara que, contra técnica, contra tudo e contra todos, é um cara que simplesmente aconteceu, virou uma realidade. Acho uma menção muito honesta e honrosa ele tá aqui como lutador do ano, mas não vai levar. E a gente fica, de fato, entre o Ilia Topuria e o Alex Poitin. Se a gente fosse falar meramente, uma discussão meramente esportiva,
quem o Topuria venceu e como ele venceu, o que ele fez com o Holloway e com o Volkanovski, 2 potenciais candidatos a maior peso-pena da história. Né? Para todo mundo aqui, ainda é o José Aldo, o maior peso-pena da história. Mas tem discussões aí, né? Porque o Holloway ganhou 2 vezes do Aldo, o Volkanovski ganhou do Aldo, enfileirou uma galera e ganhou 3 vezes do Holloway. O que o Ilia Topuria fez com esses 2, assim, não dá pra chamar de maluco quem acha que esse cara foi o lutador do ano. Você que é muito fã do Poatan, não fica bravo com quem achar que é o Ilia Topuria. Não dá pra chamar de maluco. Pelo amor de Deus, tá muito bem fundamentado esse voto. Contudo, Barbie, Meloto, Brutamontes, Desdonzelada, o meu voto vai em Alex Poatan. Porque foram um lutador, assim, 3 defesas de cinturão, e mais do que 3 defesas de cinturão, um lutador sempre muito disponível, pegando algumas lutas mais ou menos em cima da hora, e a coisa do nome dele, o jeito que ecoou aquilo, a gente tá falando de lutador do ano. Não dá para se ater apenas a um mérito esportivo, né? Para olhar só a coisa dentro do cage. Rampazzo, mas ele tem mais seguidores no Instagram, o Topuria tem mais seguidores no Instagram do que o Poatan. O Topuria na Espanha é muito maior, tá tendo muito mais exposição do que o Poatan no Brasil, verdade. Mas quando eu vejo o principal mercado do MMA no mundo, que é os Estados Unidos, o Poatan virou uma sumidade, uma celebridade maior que o Topuria. Ele é o lutador do ano. Gostem ou não gostem. Alex Poatan, aliás, Caê deve estar... o que aconteceu com o Rampazzo, né? Olha aí, hein, Caê. Eu tô voltando e argumentando o Poatan como lutador do ano. Ele foi o lutador do ano. Para quem não entendeu minha referência a Caê, veja o episódio passado, 2 episódios passados, quando eu li os comentários dele aqui. Dizendo que eu sou contra o Poatan. Não sou. Eu sou fã do Poatan. Quando é para criticar, critico. É só isso. Aqui em Três Tapinhas a gente é assim. E nesse caso eu dou o braço a torcer. E de novo, quem aqui for votar no Ilia Topuria, eu entendo, respeito. Mas o meu voto é na magnitude do que virou esse chama, que eu morro de preguiça, mas eu preciso reconhecer. Né? Virou uma marca. O Poatan aparece na plateia, num evento, o ginásio vem abaixo. Você não vê isso com outros lutadores. É impressionante mesmo. O carisma, mesmo falando pouco, que esse cidadão tem. Palmas pro Poatan. Pra mim, lutador do ano. Quero ouvir você, capitão. Soldados, vamos falar aqui seriamente. Primeiro que eu concordo com o base, que eu acho que o Dricus du Plessis tem que estar excluído dessa lista. Eu acho que não que ele tenha feito pouco, de forma alguma, eu só acho que o que os outros 2 fizeram se destaca enormemente. Muito além do que o Dricus fez, mesmo que o Dricus tenha feito bastante. Agora, eu vou discordar aqui do meu colega Rampazzo, que tá falando de carisma. Carisma basta o meu. Entende? Se você entrou neste esporte para assistir carisma, você entra no Três Tapinhas semanalmente para assistir o seu capitão com as suas análises precisas. Você não precisa que o lutador seja carismático. Seu capitão, sigam-me, soldados. Sigam-me. O que seu capitão precisa é que o lutador vá lá e bata em outros lutadores. E bata nos melhores lutadores do mundo. E, cara, o Poatan fez muito, mas o Topuria possivelmente tem a melhor sequência de 2 vitórias da história do MMA, e principalmente a forma que ele fez. E é aquela coisa que, o Poatan fez muito? Sim, mas ele também era bem favorito para todas essas lutas, enquanto o Topuria, cara,
O Topuria era bem favorito para a luta contra o Holloway, e eu digo assim, mas entre os analistas, entre os especialistas, a galera tava, assim, desconfiada, tipo, tem um caminho muito claro, um caminho bem complicado, ele era azarão contra o Volkanovski, tipo, pegou o melhor lutador do planeta, nocauteou. Depois disso, pegou um dos maiores pesos-penas da história, nocauteou também. Primeiro a nocautear um cara que nunca tinha sido nocauteado antes, em centenas de golpes tomados, sabe? Novamente, eu não quero descreditar o Poatan. O Poatan fez coisa pra caramba. Mas o que o Topuria fez, cara, é muito difícil você igualar. E pra mim, em questão de você ser o lutador do ano, eu tenho que colocar mérito esportivo na frente de qualquer outra coisa. Pra mim, o Topuria leva essa. Um voto para Alex Poatan, um voto para Ilia Topuria. Meloto, qual o seu voto? Queremos te ouvir. Caramba, velho, olha só que pepino. Pô, tu vê como é importante o nosso podcast, porque ele retrata exatamente o contexto das coisas, né? Porque se a gente for olhar daqui 10, 15 anos, só basta olhar os nomes ali, a gente vai perceber, bom, o Ilia Topuria teve um ano melhor, né? Afinal, quem é Khalil Rountree? Né? O Jamal Hill, né? De repente essas vitórias do Poatan vão envelhecer muito mal. Agora, cara, eu não posso ignorar o fato do Poatan ter aceitado essas lutas, algumas delas de última hora. Ele simplesmente pegou ali o que veio, cara. Era o que o UFC estava oferecendo. Muito das críticas que a gente faz a ele é por ele não ter lutado contra o Ankalaev, né? Mas o UFC faz a gente acreditar que ele tá correndo. O UFC faz a gente acreditar que o Ankalaev tá correndo. Então, ao meu ver, ele pegou quem tinha disponível e os melhores da categoria naquele momento para ele enfrentar o que o UFC ofereceu era aquilo. Então, são 3 contra 2. Eu vou em quem venceu 3, cara. Eu vou em quem venceu 3. Pra mim vai ficar o Alex Poatan como lutador do ano. O carisma pra mim conta também, porque é um cara que chama atenção, vende muito pay-per-view. Cara, o Demetrius Johnson foi demitido aí, foi cortado do UFC, foi dispensado do UFC, mesmo tendo todo esse mérito esportivo. Então, às vezes a gente... o peso do lutador não é só o mérito esportivo ali. Então eu fecho com o Rampazzo nessa. Embora me dói também ir contra o Topuria, mas eu tenho que escolher um dos lados, eu vou de Poatan. Eu só queria dizer aqui que eu não fico magoada de perder essa e que, tipo assim, se eu pudesse adicionar outra categoria, que é porque eu não quero que ninguém fique pensando que eu tenho qualquer coisa contra o Poatan. Eu amo o Poatan. Não precisa se justificar, Barbie. Eu quero dizer que, pra mim, o Poatan é o funcionário do ano. Porque um campeão fazer o que ele fez, encarar qualquer luta, pegou a luta porque o Conor estava com o dedo quebrado e o Poatan também estava com o dedo quebrado. O que ele fez em termos de funcionário, insano. Ninguém, não precisa justificar, Barbie. Eu só quero finalizar esse assunto dizendo o seguinte. Pra mim, podia ser criada uma categoria chamada desempenho do ano. Aí seria do Topuria. O lutador do ano, com toda a magnitude, com toda o apreço que essa palavra traz, pra mim foi Alex Poatan. Isso é uma coisa que eu queria dizer. A segunda que eu queria dizer é que toda análise que justificou o voto do Barbie no Ilia Topuria, eu concordo 100%. Eu não discordo de uma linha. Então, assim, realmente o meu voto ali num Poatan é por um fio de cabelo e por um critério pessoal meu. É isso. Vou recapitular aqui quais foram, então, as categorias e os vencedores. A zebra do ano, elegemos a Gabriela Fernandes vencendo a Wang Kong. A virada do ano foi eleito Neil Magny vencendo Mike Malot. A decepção do ano, a ausência de Conor McGregor, as polêmicas deprimentes de Conor McGregor. A imbecilidade do ano venceu aqui a PFL, né, que comprou o Bellator e fez o que fez e teve o ano terrível que teve. O podcast do ano, né, teve lá sexto round, MMA com Osvaldo, mas quem venceu foi Três Tapinhas. Depois, finalizando aqui na segunda parte, a finalização do ano, Dricus du Plessis. Nocaute do ano, Max Holloway. Luta do ano, venceu Matheus Rebeck contra o Mitch Beccorobai.
A revelação do ano, aqui uma das unanimidades, nós três votamos no Carlos Prates. Mesmo não unanimidade se repetiu na lutadora do ano, a Dakota Ditcheva. E por fim, né, com polêmica, com discussão, porque de fato o páreo estava muito pau a pau ali, mas para 3 tapinhas, Alex Poitin Pereira foi o lutador do ano. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, quinta-feira que vem, não tem evento, todo mundo... Mas a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui fazendo a previsão de quem será, de quem estará como campeão em cada uma das categorias em janeiro de 2026. A gente está aí prestes a entrar em 2025. A previsão é quem vai terminar o ano de 2025 como campeão em cada uma das categorias. Quinta-feira que vem, não perca. Até! 3 tapinhas.